todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, este é o Got e Claire. Hoje trago-vos vídeo de opinião, é verdade. Sei que esta semana os vídeos estão um bocadinho atrasados, mas não interessa. O vídeo de opinião de hoje é sobre a história do Cerco de Lisboa. Eu sou-vos sincera, eu não me recordo se na altura da faculdade se eu gravei algum vídeo sobre este livro. Espero que não, porque também não tinha grande coisa para vos dizer. Apesar de que eu agora também não tenho assim grande coisa para vos dizer, não é verdade? Mas pronto, bora lá falar aqui um bocadinho sobre este livro, como é que foi a leitura, o que é que eu achei, o que é que eu não achei, e não sei porquê, mas a luz está assim um bocado estranha. Acho que está um bocadinho melhor. Ora bem, História do Cerco de Lisboa. Eu comecei a ler este livro segundo semestre do terceiro ano da faculdade, talvez. Ou primeiro, não sei se foi no primeiro ou no segundo semestre, terceiro ano. Li então para a literatura portuguesa este livro. E eu na altura fiquei empancada, estagnada na página 90. Literalmente na página 90, ou seja, aqui, tinha lido isto. O livro ia sair numa prova e pronto, eu fui pelos apontamentos, anotei algumas coisas no livro e escrevi aquilo que sabia. Felizmente a professora não pôs assim grandes perguntas sobre o livro, porque senão ia-me ver aflita e não ia conseguir responder. Na altura eu lembro-me que parei porque estava por vários motivos. Tinha muitas leituras ao mesmo tempo, tinha que arranjar prioridades nas leituras, tinha muitos textos, tinha muitas coisas. E só para esta disciplina eu tinha uns 10 livros para ler. Era muita coisa e eu sabia que não ia conseguir. E eu percebi-me disso passado pouco tempo de ter começado a ler este livro, porque é um livro difícil de ler. A verdade é que tinha que ser difícil, não é? Escrito por José Saramago, é complicado. Apesar da complicação e da dificuldade que existe na leitura das suas obras, todos nós sabemos que José Saramago é provavelmente um dos maiores, se não o maior nome da literatura portuguesa. E também sabemos que ele é muito peculiar na forma que escreve. Desde a pontuação, ao discurso, aos parágrafos, maiúsculas e minúsculas, a linguagem utilizada. Ele tem muitas particularidades e isso faz com que a leitura das suas obras sejam ainda mais difíceis. Mas eu sou teimosa e eu não gosto de deixar livros por terminar. Detesto deixar livros parados. E este ano disse, não, eu vou finalizar as leituras que têm começadas há mais de um ano. História do Cerco de Lisboa era um deles, Dom Quixote é outro, que ainda hei de pegar nele. Dom Quixote, um livro de 1300 páginas, estou na página 200. Faltam 1100 páginas, fantástico. O Mein Kampf, que vocês estão a ver ali atrás, é também um livro que ficou estagnado na estante durante bastante tempo, mas são livros que eu me propus a mim própria terminar este ano. Se vai acontecer ou não, não sei, desculpem a luz, estou a ficar sem luz e a minha ring light, não sei o que é que se passa, não está a ajudar muito. Então, eu disse, bora lá ler este nosso amigo. Não comecei de início, avancei do ponto que eu tinha parado, porque eu recordava minimamente aquilo que tinha lido. Não foi muito difícil apanhar a história outra vez, quando peguei nele. Mas voltei a sentir a mesma dificuldade que antes. Uma das coisas que mais me dificulta a leitura em Saramago é a pontuação. Eu aguento bem a falta de parágrafos, aguento bem a falta de entendimento do que é diálogo e o que é que não é. Essa parte a mim não me faz grande confusão, porque nós, durante a leitura, conseguimos entender quando estamos num diálogo, quando estamos numa nova frase, por aí fora. A pontuação é muito difícil. Eu estava constantemente com vontade de corrigir e eu não consigo concentrar-me numa leitura, eu não consigo aproveitar uma leitura quando o estou a fazer. E esse é um dos maiores motivos para eu dar DNFs. Eu detesto fazê-lo, mas acabei por fazer com este livro. Porque não consegui. A pontuação nós conseguimos identificar.
A única pontuação que nós encontramos é vírgulas e pontos finais. E os pontos finais são quase inexistentes. Tens um ou outro no capítulo. É uma coisa impressionante. Os parágrafos, então, nem se fala. Existem, mas são muito poucos. E quando começa um parágrafo, até haver outro, roda, roda, roda. Inícios de novas frases consegues compreender pela utilização de maiúsculas em algumas frases, não todas. Diálogos é exatamente o mesmo. Os diálogos consegues compreendê-los por certas expressões como ela disse, ele disse, após me ter dito, referiu que certas expressões fazem-nos compreender que há ali um diálogo, que vai haver um diálogo. Mas não há parágrafos, não há travessões, não há nada que o identifique. Essa é provavelmente são as coisas que mais me irritam profundamente nesta história. Depois a linguagem não é fácil, até porque temos uma história dentro de uma história. A história do Cerco de Lisboa conta-nos o dia-a-dia de Raimundo Silva, um revisor de texto, que trabalha para uma editora e que vai fazer a revisão de uma obra chamada História do Cerco de Lisboa. E que toma a decisão, ou não, ou de forma voluntária ou involuntária, não sabemos muito bem o porquê, de cometer um dos piores erros que um editor pode fazer, ou que um revisor pode fazer. Inserir uma palavra que não deveria na obra. Um simples não. Um não que pode mudar todo o percurso de uma história. E a partir daqui começamos a seguir o percurso de Raimundo, após ter cometido esta gafe, e depois a criação de uma nova história, de uma nova história do Cerco de Lisboa. E vamos tendo isto, vamos tendo uns saltos constantes entre a história deste livro e a história criada pela personagem. Então chega uma altura em que é super confuso e que já não sabemos onde é que estamos. Eu sou-vos sincera, eu cheguei mais ou menos a 50% do livro, acho que cheguei aos 50%, e tive de parar. Tive de parar porque já não aguentava mais. Estava a ficar exausta, não estava a conseguir concentrar-me, não estava a conseguir ler mais nada, a minha cabeça já estava num nó, eu já não sabia o que era a história do Raimundo e a história inventada por ele. Chegava a uma altura em que, espera, ainda agora estávamos na narração de Raimundo da história do Cerco de Lisboa e agora já estamos na história da vida de Raimundo. Muito confuso. Para mim foi mesmo muito complicado. E tive que dar um DNF. Eu normalmente tenho por hábito dar uma certa pontuação aos DNFs, porque nem sempre uma pessoa abandona um livro por não estar a gostar. Às vezes abandona o livro pela dificuldade da história ou pela falta de tempo, ou porque não se está a conseguir avançar, porque estamos com uma ressaca literária, seja o que for. No meu caso específico foi por não estar a conseguir, por me estar a irritar, mas a história em si até é boa. Eu aqui não encontro uma história má, eu encontro uma história confusa, isso sim, e depois encontro as particularidades do autor que a mim pessoalmente não me agradam. Eu sou sincera, eu para além deste livro do Saramago li o Memorial de Convento. E eu que achava que o Memorial de Convento era difícil pela história em si, porque é uma história muito complexa, depois de começar a ler este livro, que é muito mais simples a nível de história do que o Memorial de Convento, senti uma maior dificuldade de leitura. Tanto que o Memorial de Convento terminei e este não consegui terminar. E então, eu dei 2 estrelas, 2 ou 2 estrelas e meia, não me recordo se foi 2, se foi 2 e meia, eu acho que foi 2. E dei-lhe essa pontuação, não dei uma, porque a história é boa, porque a ideia está lá, porque provavelmente se eu conseguisse gostar de Saramago, teria gostado da história até ao fim e teria conseguido ler. Mas eu não gosto da escrita de Saramago. Eu sou das poucas estudantes de literatura que não gosta de Saramago. E sou sincera, eu conheci vários e todos amam este escritor, todos adoram a sua escrita. Alguns já leram N livros deles. Há um que realmente me dá curiosidade, o Ensaio sobre a Cegueira.
Mas depois de ler isto, não sei se tenho vontade de ler, sou sincera. Porque é complicado, porque é Saramago. E a mim... Eu já não gostava no secundário, quando fui para a faculdade fiquei a gostar ainda menos, e agora gosto ainda menos. Literalmente. É daqueles autores que eu não consigo gostar. E eu não sou esquisita. Realmente não sou, mas eu não consigo gostar de Saramago. E fiquei triste, porque eu achava que ia conseguir terminar o livro, achava que ia conseguir ler até ao fim. E não consegui. Só assim aqui um pequeno à parte. Eu tive um chefe no meu trabalho que eu perdi a conta à quantidade de vezes que o vi com este livro. E a quantidade de vezes que ele me disse: tens de ler, é muito bom. Desculpa, se vires este vídeo. Não consegui gostar. Não te posso dar razão, porque não consegui gostar. Não dá. Mas pronto, tive mesmo que parar porque não conseguia. Eu até deixei aqui uma marca para saber onde é que eu fiquei. Foi com muita pena minha. Acho que foi o primeiro DNF do ano. Eu acho que sim, acho que foi o primeiro DNF do ano. E eu não queria dar DNFs este ano, mas aconteceu, infelizmente. E pronto, fiquei triste, mas está feito. Saiu-me da cabeça, já não me tenho de preocupar com Saramago. Por agora, pelo menos. Acho que não me vou ter que preocupar. Acho que no mestrado não vou ter que ler nada disto. Mas é o que é. E pronto, pessoal. Se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. E fiquem nesse lado, é verdade, pelo próximo vídeo.